e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Muito bem, agora 8 horas 11 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, só visualizando aqui a Beira Valão, por enquanto segue aberta ainda, tá, gente? Sem ali próximo à ponte, tudo funcionando normal, então pelo jeito não tem nenhum movimento até o momento aqui para fechar a José Alves de Azevedo, que é a nossa gloriosa Beira Valão, aqui na área central. São 8 horas e 12 minutos, voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves, um resumo do que foi, um resumo detalhado, dentro do possível, do que foi a reunião ontem entre a Câmara Municipal e a Prefeitura no Ministério Público para definir a votação da LOA. Como o Rodrigo já disse, ficou definido, vai haver uma reunião segunda-feira na Prefeitura com naturalmente, prefeitos, procuradores, toda aquela equipe, e o presidente da casa, também da Câmara Municipal, com os 25 vereadores, no caso, mais 24, né? No total, 25. Para aparar arestas. E aí, eu vou trazer o Rodrigo, porque tem um outro detalhe que o Rodrigo já também informou, que é a determinação da Justiça pedindo algumas explicações, algumas respostas à Câmara Municipal sobre a LOA, sobre a votação da LOA. Pelo menos 5 questionamentos 5 perguntas foram encaminhadas aí ao presidente, que antes teria impetrado, né, feito uma petição pedindo 10 dias para responder aí a juíza, a justiça, mas a juíza determinou não, né, indeferiu e deu 24 horas. E o Marquinhos foi intimado ontem, né, naquele intervalo da reunião no Ministério Público para o almoço, que Álvaro Oliveira já confirmou, era rosquinha mesmo, né, não deu tempo de almoçar. Abraço ao Álvaro aí também, a todos que nos acompanham agora ao vivo. E aí, então, nesse processo,
quando é notificado, passa imediatamente a contar o prazo, a partir da notificação. Então, tem hoje para poder responder, tem até hoje para responder. Eu quero saber de Rodrigo, quais são essas perguntas, o que a juíza pediu? Você acha que isso pode dar alguma interferência direta no que foi, que eu estou meio que satisfeito, assim, né, como eleitor, como cidadão, eu estou me dando por satisfeito sobre a reunião de ontem, que os dois saíram, né, tranquilos e tal, com a bola baixa, sem aquelas animosidade que estava antes. Então, eu torcendo para... Eu sou como bombeiro, né, eu gosto de paz, não gosto de fogo, não. É o que a gente tá torcendo, que eu falei, né? Pedir os colegas aí pra segurar o celular desse povo, tirar a senha, derrubar. A gente tem um especialista em derrubar Instagram aqui, se quiser. Tem. Se quiser é só chamar o rapaz, é bom, pelo menos pra isso. Né? Torcer pra que ninguém no farol não faça alvoroço, que todo mundo vá pro farol só pra se divertir, gente. Não era isso que o povo queria, a programação do farol voltasse? Voltou, vai só pra se divertir. Não vai pra arrumar confusão, não, ficar botando mais lenha na fogueira, não. Esperar. Agora, fato, sim, é que existe e vai ser mantido, pelo menos a informação que eu tenho, né? Uma vez o mandato de segurança entrou na terceira vara civil pelos 16 vereadores, alegando aí, né, que teriam sido cometidas irregularidades pelo Marquinhos na tramitação da LOA. A terceira vara, né, se manifestou, não se manifestou com decisão, mas, né, pediu uma consulta ao Ministério Público, e aí a doutora Patrícia, a promotora Patrícia, que não é as duas que estão participando diretamente desse acordo, falou que realmente, pelo que foi apresentado pelos vereadores da base, que realmente teriam sido descumpridos prazos, né, que o regimento da Câmara não teria sido cumprido, e diante disso, né, se manifestou favorável a liminar, ou seja, que a Justiça desse uma liminar. Só que consta no despacho que a gente teve acesso ontem, né, que o Marquinhos já tinha dito, por óbvio, né, que ia se tentar, do outro lado é importante ser ouvido, né, então, que ele, e obviamente no momento que fossem apresentadas todas as argumentações, ele também iria apresentar a argumentação dele. Aí traz no despacho que o impetrado compareceu espontaneamente aos autos, alegando que havia necessidade de ampla dilação probatória, o que iria viabilizar, né, a resposta, e aí ele pediu 10 dias para essa resposta. Aí a Justiça falou, não, você tem direito sim de se pronunciar, de responder, né, só que entendeu que 10 dias não eram muitos dias, e aí definiu dando aí 24 horas. E aí foi onde a gente falou que houve aquela intimação ontem que aconteceu lá, e por isso o prazo de 24 vence hoje. A partir da resposta de Marquinhos, caberá à Justiça definir se vai considerar, se vai dar a liminar, né, mandando votar imediatamente ou não. Se a liminar for mandar votar imediatamente, aí vai ter que votar o projeto que já está lá na Câmara. Se mandar votar imediatamente, eu acredito que vai aí não vai ter emenda, não vai ter discussão, não vai ter... Então, tudo isso eu acho que vai ser, né, de uma certa forma, vão se avaliar, né, até mesmo para tentar manter esse clima... Naturalmente, ele deve apresentar também aquelas... não sei se isso são irregularidades. Eu não entendi bem o que não ficou claro para mim até hoje quais são as irregularidades. Não. Seriam aquelas questões envolvendo emugre, a remanejamento? Existem falhas que são consideradas falhas técnicas. E também há falhas consideradas falhas políticas, né? Mas as falhas políticas que o Marquinhos alega são situações que prejudicam a população, na visão, né, assim, visão assim, do grupo de oposição. São situações, por exemplo, eles alegam mais recurso para RPA em ano eleitoral. Sim, do que para saneamento. Então essas questões são colocadas que eles acreditavam que deveriam ser... Mas isso é natural que se discuta no plenário. Isso aí não tem que se discutir em justiça. Mas eles queriam, né, de uma certa forma, tentar... conversar antes. Rever essas coisas. Aí que deu o problema todo, que minoria não conversa. E aí, infelizmente, na democracia é assim. E aí tinham outras, eles alegavam que o recurso que seria encaminhado à Câmara estava menor, a questão do 0% de remanejamento, que também era algo que poderia ser discutido na tribuna. Então, mas de fato foram as questões colocadas por parte do grupo de oposição, né? As falhas técnicas nós não tivemos acesso, pelo menos eu não tive acesso a essas falhas técnicas. Essa falha aí eles consideram uma falha
técnica, por exemplo, ter, né, por exemplo, R$1.000 para saneamento. Eles consideram isso uma falha, entendeu? Eles acreditam que isso não, como que você bota R$1.000 para saneamento, entendeu? Estou dando um exemplo, né? Sim. Eles consideravam essas questões como técnicas. Inclusive, o Marquinhos fala aí, nós vamos ouvir, a hora que você pedir, só para ter concluído esse raciocínio seu, num dado momento ele falou, não, a gente cedeu de algumas coisas que a gente pediu, o procurador nos convenceu de que era inviável. Ele falou a procuradoria, eu até fiquei em dúvida, vou até pedir depois ao assessor se ali ele quis realmente falar a procuradoria ou se ele quis falar a promotoria. Ficou essa dúvida pra gente. Tá. Eu entendi procuradoria. É uma coisa que eu preciso até esclarecer, depois assim que a gente acabar aqui, eu vou até ver se a Camila, que é a assessora que sempre nos atende, se ela tiver essa informação, porque na hora Camila acorda cedo? Acorda. Tô brincando, eu sei que acorda. Com certeza. Camila sempre nos ouve. E ficou essa dúvida na hora, né? Se era procuradoria ou promotoria. Eu creio que possa. Na fala dele, ele fala procuradoria, que a procuradoria convenceu. Mas como foi a promotoria que estava intermediando. Pode ser no calor ali. Mas foi a procuradoria que ele disse, né? Quer trazer as 5 perguntas aí, por favor? Sim, né? Dentro da decisão da justiça lá. Ela pede informações mesmo a respeito da tramitação do projeto, né? Então também não dá para dizer assim, ela vai votar, vai dar liminar porque o Ministério Público deu a liminar, é porque quem vai estar ouvindo o Marquinho agora, ou seja, a Câmara agora é a Justiça, né, para saber. Então uma pergunta que ela faz: quais irregularidades havia no PELOA enviado pelo chefe executivo? Quais são essas irregularidades? PELOA é o projeto de LOA. Isso. Quando houve a devolução do projeto para as correções, que inclusive há uma alegação por parte do próprio procurador da prefeitura, quando participou com a gente, que não é permitida essa devolução da LOA, que essas questões têm que ser discutidas em plenário. Mas ela pergunta, quando houve a devolução? Então tem um erro aí de tramitação? Oi? Tem um erro de tramitação aí? Não, essa avaliação, é isso que eu estou falando. Um avalia de um jeito, outro avalia do outro. A Câmara entendia que valia devolver o projeto ao prefeito para ele rever as questões e mandar de volta. A prefeitura diz que na tramitação não cabe isso, que não existe isso de mandar de volta. Então, assim, são narrativas que, claro, sempre vão existir. Um lado vai avaliar de um jeito, o outro vai avaliar de outro. E aí, é nesse momento que a Justiça entra justamente para ver que, de fato, quem está seguindo o que prevê o regimento. Então, por isso ela está perguntando, houve a devolução do projeto para as correções? Quando houve, né? Quais fases previstas nos artigos 296 e seguintes do regimento interno foram cumpridos? Se houve pedido de urgência para a votação do projeto de LOA e se esse pedido foi votado conforme o artigo 208, e aí ela fala, né, do regimento interno, se houve decisão acerca do recurso interposto pelo chefe do executivo da decisão que devolveu o projeto das correções. Então, são esses... Tem situação aí que pode complicar. Não sou técnico, sou juiz, só estou falando aqui como... se houve pedido de urgência para votação, houve. Lembra que Álvaro, junto do Juninho, insistiam lá pedindo, acho que uma vez ou duas, não me lembro exatamente quantas, mas que houve pedido, houve, e se não houve votação? Não, mas aí vai avaliar, né? Se o pedido de urgência não foi feito corretamente, tudo isso vai ser avaliado. É isso que eu estou falando, né? Que a gente não vai tentar manter essa linha que a Justiça está mantendo. Primeiro ter as informações, e depois, né? Não, eu tô só... Se a Justiça entender que houve descumprimento, né? Que dê a liminar. Aí se der a liminar, se essa liminar sair antes da votação... eu não sei quando essa liminar vai sair, a gente não sabe se vai sair, sair. Agora, no momento que essa liminar sair, vai mandar votar imediatamente logo a primeira sessão. Então, vamos supor que saia na segunda-feira, já vai ter que votar na terça, que é a primeira sessão ordinária. Entendeu? Perfeito. Assim, vai ter que votar nesse sentido. Agora, se a votação ocorrer depois, né, dos ajustes... que vão ser feitos, né? A gente não sabe. Aí também já pode. Se a decisão sair depois da reunião, vota-se
cumpre até o mandado da justiça, se for o caso, mas com os acordos feitos lá, não? Eu não sei como vai funcionar, realmente eu não sei, é uma questão depois que a gente pode até verificar, e com certeza vou verificar ao longo do dia, né? Mas assim, cara, mas eu acho que nesse assim, momento, sinceramente, eu acho que nesse momento... Se eles querem resolver o problema, de um jeito ou de outro, consegue resolver. E também acho que não tem que ficar também a gente botando senão, não. Acho que agora é o momento deles sentarem e resolver. Se a justiça realmente acatar lá na frente, a gente não pode trabalhar com hipóteses, né? A hipótese é que hoje existe isso. Se sair eliminar no momento a única hipótese que eu entendo é que se eles quiserem resolver, eles conseguem resolver. Seja cumprindo a determinação da justiça, seja cumprindo o que foi acordado ontem no Ministério com essa reunião de segunda-feira e acabou. É isso. Agora, realmente, se for mandar votar agora, de acordo com o que está, né, não ceder, aí a situação realmente pro grupo de oposição não ficaria muito interessante, porque seria votar, daria direito de votar o que já está lá. E o votar o que está lá, por exemplo, permaneceria inclusive o 0% de remanejamento e todas as outras limitações. Entendeu então, o que eu estou falando? Então, agora, aparentemente, o acordo parece ser mais viável do que uma decisão da justiça, né? E aí a gente vai ver agora, né? Agora, os desdobramentos disso, do que o grupo político, né, de Vladimir vai decidir, que é esperar, né? Porque Vladimir, ele tem compromisso também com seus 16 vereadores que foram os quais entraram com esse mandato, né? Então, tipo assim, ele também, esse mandato de segurança, ele também não pode, de forma nenhuma, se desgastar com os seus... Pode, não se desgastar, mas se entender com os seus liderados. Mas olha só, se ele faz parte de um grupo, são 16, né? Ele não pode, de uma certa forma... também desconsiderar o trabalho que esses... não, desrespeitar nunca. Não. Desconsiderar, desrespeitar não. Pode se entender com os seus liderados. Mas chama Álvaro Oliveira e fala, Álvaro, vai lá e mas conversa. Se a justiça mandar votar, ele vai ter que votar, não vai? Então, se vai ter que votar o que já está lá. Aí, embola o meio de campo todo. Tomara que a juíza também esteja acompanhando todo esse par e passo, que então, não é obrigado. Mas né? É tudo sim. Então, o que eu tô falando, acho que não cabe nesse momento botar sim. O que a gente tem que botar foi a disponibilidade tanto de Marquinhos quanto de Vladimir de estarem no Ministério Público e tentarem esse acordo. Não, eu sigo pelo lado da consistência de que a coisa vai dar certo. Não, e aí também todas as outras questões são hipóteses. O que tem de fato é essa reunião marcada, né, e a disponibilidade deles de resolver essa situação. E pode ser que a justiça nem decida nada nesse mês. Nem favorável, nem contra também, não. Ou que só decida mês que vem. Mês que vem já passou, já... já se resolveu, né? Vamos ao vídeo do Marquinhos, então? Vamos. Então aí ontem teve essa reunião, na saída da reunião a gente conversou, que não só eu, claro, né, mas toda a imprensa que estava lá, muita gente inclusive acompanhando, e o Marquinhos logo depois ele foi o primeiro a sair da reunião do Ministério Público, assim como ele foi o primeiro a chegar nas duas ocasiões, né, tanto antes do almoço quanto depois do almoço, e na saída o Marquinhos foi o primeiro a falar com a imprensa e trouxe a visão dele, né, de como se desenrolou, né, e qual o consenso que eles chegaram, né, sem dar muitos detalhes, claro, do que ficou definido, mas ele deu um panorama. Depois o prefeito voltou e veio e falou mais. Marquinhos inclusive comentou a respeito rapidamente, né, falando que ele realmente tinha sido intimado para falar a respeito dessa ação, né? Ação. Ele fala rapidamente, não, fui intimado 24 horas e vamos responder, né? Bora lá. Ele falou. Fala rapidamente, não, fui intimado 24 horas e vamos responder, né? Bora lá. Ele falou. Rapidamente, não, fui intimado 24 horas e vamos responder, né? Bora lá. Ele falou. Rapidamente, não, fui intimado 24 horas e vamos responder, né? Bora lá. Ele falou. Rapidamente, não, fui intimado 24 horas e vamos responder, né? Bora lá. Rapidamente, não, fui intimado 24 horas e vamos responder, né? Bora lá. Esse áudio não tá bom não, tá embolando o áudio aí. Segura aí, Beto, aí, por favor, volta lá com a nossa imagem. Vai ter que fechar esse canal aqui, ó, quando você
Perfeito. A pergunta do último repórter aí, a data de votação da LOA vai ser definida segunda-feira. É isso. Segunda-feira, mas Vladimir, né, na saída, que a gente vai ouvir agora, ele já fala que vai ser que o acordo é para que seja votado no dia 24. Né, mas o Ministério Público, no acordo do Ministério Público... Segunda-feira vai ser que dia? 22? Isso. Aí teria uma sessão terça, 23. Por que não vota 23, gente? Não, porque provavelmente eles devem fazer alguns acordos nessa reunião que precisarão passar em votação. Tá. A gente não sabe, né? E agora esperar. É o que o Marquinhos falou aí. O Marquinhos falou o quê? Que tá no caminho certo para votação. Mas ele falou procuradoria, viu? Ele fala procuradoria. Aí foi provado pela procuradoria. Aí o que acontece? Ele fala na semana que vem ou na próxima, né? Por quê? Porque o prazo do Ministério Público no acordo é até 30. Dia 30. Dia 30 cai quanto? Vê aí. Olha aí que dia 30 é um dia importante na minha vida. Terça-feira. É dia de sessão na terça. Terça-feira. Então. Mas Vladimir, na saída do Ministério Público, falou que tudo está rodando para que seja no dia 24. E aí tá aí o vídeo do Vladimir já no ponto pra gente soltar, e a gente vai falar agora essa primeira parte. A gente dividiu o vídeo de Vladimir em 3 partes, porque Vladimir falou um pouco mais. Porque Vladimir falou sobre essa questão do que é o acordo, depois eu pergunto a ele sobre a questão das emendas, e a gente vai falar sobre essa questão das emendas, que é uma reivindicação que os vereadores faziam em relação a colocar emendas para resolver com bolsa universitária, ajuda de servidor, essas questões. E depois ele fala também sobre essa questão dessa ação, desse mandado de segurança feito pelos vereadores da base, né? Pergunta, né? E ele fala que são coisas independentes, e ele dá a explicação dele. Mas então a gente solta agora a primeira parte, onde logo depois ele fala sobre essa reunião com os vereadores, já para tentar marcar essa a votação da LOA no dia 24. Não vai ter serviços interrompidos e que pague o preço por uma questão como essa que foi estabelecida, por uma questão como essa que foi estabelecida, por uma questão como essa que foi estabelecida, por uma questão como essa que foi estabelecido. Ele entra em loop aí, esse vídeo com o final agora, desculpa. A gente está sem som, ficou sem som aqui, a gente volta com o prefeito daqui a pouco. Só preciso de fazer um intervalo rápido aqui, Rodrigo, e aí a gente ajusta esses detalhes técnicos aqui para a gente seguir com esse programa, que é essa parte interessante, onde a gente ouve aqui essas lideranças. São 8h35. Voltamos a seguir. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança.
Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Muito bem, voltamos e são 8h37. Para adiantar, vamos rapidamente aqui fazer o seguinte. Para ficar na promessa do vídeo, vou ficar devendo. A gente está usando o mesmo gerador de áudio e vídeo para as redes, e aí para as redes da rádio, né? Então, quando você, para todos os aplicativos, inclusive para os aplicativos de áudio que a rádio tem, o aplicativo exclusivo lá no iOS e Android. Então, quando você coloca o vídeo ali em cima do gerador de áudio, o que acontece? Gera o áudio da rede para esses aplicativos e gera também um loop, né, do vídeo. O loop e gera a duplicidade de áudio. Ou seja, já tem um áudio tocando naquele canal, você vai colocar outro vídeo em outro aplicativo, então são dois aplicativos tocando o mesmo áudio, fica ruim, vou ficar devendo o áudio, mas como quem está no rádio ouviu bem o Marquinhos falar, só que quem está aqui nas redes sociais não ouviu, então peço desculpas, mas vai ouvir agora sem ver por conta dessa questão do vídeo lá nesse computador. Foi o vídeo que o Marquinhos, logo na saída, depois da reunião, ele avalia sobre a reunião. Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui então para dar certinho. O canal ele vai ouvir, agora você que está nas redes sociais, vai ouvir o áudio também do presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, falando logo após a reunião ontem no Ministério Público. Teremos uma reunião segunda-feira com os 25 vereadores para a gente alinhar os detalhes, mas o mais importante foi o entendimento. Eu acho que o respeito voltou, não só entre dois pais de família, mas entre dois líderes de poder em Campos. Eu acho que isso se passou muito, não só entre eu e ele, acho que todos os vereadores tiveram embates acalorados devido a essa preocupação da LOA, mas até então estamos no caminho certo de encontrar essa solução, se Deus quiser na semana que vem ou na próxima. Ambos cederam de cada parte até então, nós da Câmara cedemos, o prefeito cedeu numa parte, coisas que a gente almejava botar na LOA realmente foi comprovado pela Procuradoria que não tem como, outras a gente conseguiu avançar, então a gente entende que na semana que vem, com a presença dos 25 vereadores e do prefeito, a gente chega na decisão final e consegue solucionar esse problema aí. A data vai ser decidida na sessão na semana que vem? Nós vamos sentar na segunda-feira para fazer essa reunião dos 25 vereadores com o prefeito, a gente acredita que chega no entendimento na prefeitura. E a solução desse orçamento não vai dar problema, como falava do tempo, vai ser janeiro já? O prefeito está com uma solução, ele vai falar melhor com vocês aí, mas dentro dos prazos a gente espera chegar nesse entendimento segunda. Como eu disse, a parte mais difícil foi esse entendimento aqui, mas eu acho que daqui para frente a gente está no caminho de resolver isso aí. Eles estão falando de remanejamento. Vai ser discutido segunda-feira. Segunda-feira a gente vai tratar os detalhes da reunião, segunda-feira. Decisão judicial, Marquinhos, tem alguma? Aquela de 24 horas. 24 horas para apresentar a nossa opinião. Mas está tudo dentro do planejado. A data da votação da LOA então vai ser definida segunda-feira. Segunda-feira. Bom, vamos ouvir agora
e peço desculpas mais uma vez. A primeira fala do primeiro vídeo feito pelo Rodrigo na saída do Ministério Público ontem. A gente dá mais detalhes, né, dessa reunião. A gente fala mais sobre essa reunião. Onde o prefeito. Na verdade, Marquinhos, quando sai, ele fala, o prefeito vai dar mais informações a respeito disso. E são essas que a gente... E aí o prefeito, como eu falei, a gente vai dividir em três partes, porque o prefeito falou um pouco mais, então a gente vai dividir em 3 partes, ele explicando, né, como vai ser, o que está mais ou menos acordado, mas claro que essa reunião de segunda-feira que é importante para poder definir essa reunião que vai ser 5 horas da tarde. Começa às 5. Como foi dito aí pelo próprio prefeito. Quer dizer, pelo Marquinhos. Calma, galera. Segura, galera. Foi decidido a reunião segunda-feira na prefeitura, com os vereadores? Olha, a gente, como sempre disse, eu vim aqui com ânimo para resolver e acho que chegamos num bom termo. Dentro de qualquer acordo, os lados têm que ceder. A prefeitura fez aquilo que lhe cabia dentro do que a gente concorda com o que é o correto. A Câmara também entendeu o nosso lado e também cedeu até bastante. É importante que se reconheça isso aqui, que o presidente da Câmara cedeu bastante. E na segunda-feira está combinado uma reunião com os 25 vereadores na Prefeitura. E se tudo der certo, acredito que vai dar, até porque já está acordado aqui. A LOA pode ser votada já na quarta-feira, dia 24. E é isso. Não daria atraso de pagamento, essas coisas como tá? Não, tendo o compromisso que a LOA, depois da reunião de segunda-feira, que a LOA vai ser aprovada na quarta-feira, não vai haver prejuízo. Então a programação do farol está mantida. A prefeitura vai estar com tudo preparado para a LOA sendo publicada. Já vai estar com a folha de pagamento pronta, apenas para efetuar ali o último ajuste e poder pagar os funcionários. Então a gente fica feliz, né? Fica feliz de que a cidade não vai sofrer, não vai ter serviços interrompidos e que a cidade não pague o preço por uma questão como essa que foi estabelecida, né? A gente entende que a nossa posição está correta, mas também entendemos que no acordo a gente precisa ceder sempre, né? Então, como eu disse que eu vim aqui com o ânimo para resolver, estamos saindo daqui contentes com o resultado. Agora é apenas aguardar essa reunião de segunda-feira com todos os vereadores. Resolvendo a LOA, está tudo resolvido, né? Dá tempo. Dá tempo. Porque não daria tempo se fosse para fazer alteração no artigo 60, como eles estavam inicialmente pedindo, isso não daria para contemplar as instituições. Mas quem falou, até no sentido de vocês se acertaram, até na questão por ser pais de famílias, chefes do executivo, por todo o desgaste que teve, isso teve algum tipo de conversa nesse sentido também? Não, olha, eu vim aqui como chefe do executivo, né? Obviamente ontem, inclusive eu fiz uma live dizendo que como pai eu não gostaria de ter uma solução provisória e deixar as instituições de fora. Que as instituições podiam estar cuidando de um filho meu. Eu não poderia ser injusto com as instituições e resolver parte do problema e deixá-las de fora, que a alteração do artigo 60 não contemplaria as instituições. Então, eu falei isso com ele durante aqui a reunião. Eu falei, Marquinhos, nós dois temos família. Então, se for para resolver o problema, que resolva o problema da sociedade como um todo. Ele concordou com isso, repito, vou aqui dizer, ele cedeu bastante e a gente chegou aqui no entendimento e que essa reunião de segunda-feira entre os vereadores na prefeitura, vai ser com os 25 vereadores na prefeitura, seja apenas para a gente aparar algumas arestas entre nós, para que possa ter já na quarta-feira uma votação tranquila, em paz. É possível ainda colocar emenda? Olha, a gente entende que não. Boa, tá aqui então a primeira fala com o Vladimir, logo após a sua saída na reunião de ontem, Rodrigo. E aí, o que acontece, né? Tinha todo um impasse. Às vezes, as perguntas importantes, a questão do salário, pagamento. Querem saber. E fica toda a questão do impasse em relação. Porque o que acontece? Dentro do que é alegado pelos vereadores da base e também pelo governo, por conta de todo trâmite que não teria ocorrido corretamente da lei orçamentária anual, não seria nem mais possível colocar emenda. Porque todas as discussões que se tem hoje em relação a o que é apontado como irregularidade na LOA, segundo os vereadores da base e também o governo, desde o início delas poderiam ter sido apresentadas como emendas. E no momento que elas não foram apresentadas como emendas, causou toda essa discussão. E agora está aquele questionamento. Será que pode colocar emenda?
E aí foi essa pergunta que eu fiz ao prefeito, né? E que do próximo vídeo que você tem que colocar aí é esse. Pode ter emenda? Foi a pergunta que eu fiz. Que aí você repete lá. Fala, prefeito. Sessão seguinte. Se a LOA não for votada no dia 24 ou no dia 30, que é o prazo máximo dado pelo Ministério Público, a Justiça vai agir. Então, assim, não cai o mandato de segurança. Não é esse vídeo, esse aqui já é o último. Esse é o então, último. Parei que esse aqui já é o último. Foi vacilo meu aqui. Fala de novo, Vladimir. Entre nós, para que possa ter já na quarta-feira uma votação tranquila, em paz. É possível ainda colocar emenda? Olha, a gente entende que não. Né? Mas isso é uma discussão que nós vamos ter internamente com os vereadores. Tá? E arestas seriam essas? Não, arestas do ponto de vista até do embate, porque se a gente quer ir para um acordo, para um entendimento, para que as coisas possam fluir, se a gente partir para embates e disputas no plenário, pode ser que a LOA não seja votada na quarta. Então o que a gente quer é que a LOA seja votada na quarta. A gente sabe que quando começam os embates, sempre sai uma faísca de um lado, uma faísca do outro. Isso pode acabar gerando algum tipo de problema que impossibilite a votação na quarta. E a gente não quer isso, né? A gente quer resolver o problema o mais rápido possível para que dê tempo de processar os pagamentos, dê tempo de pagar os hospitais, dê tempo de assinar um convênio com as instituições, enfim, dê tempo de resolver tudo para que a cidade não pare. Então a gente vai nos reunir, vamos conversar os 25, mas acredito numa conversa saudável, sadia, é para isso que estamos aqui. E a LOA, se Deus quiser, vai ser votado na quarta-feira. Você sempre disposto ao diálogo, né, prefeito? O Ministério Público mediou, né? Foi importantíssimo. Ele mediou essa conversa, realmente usando. Não, existe uma ata, né? Existe uma ata do Ministério Público, essa ata é pública. Todo mundo que assinou já tem cópia dela. Muito em breve o Ministério Público pode ser que divulgue a ata da reunião. Mas o Ministério Público foi importante para mediar esse conflito que estava existindo, porque nós temos um entendimento, eles têm outro entendimento, a gente defende a nossa posição, eles defendem a posição deles, mas no meio disso tem a população. E como a gente sempre disse, nós queremos resolver o problema. Então, como estava tendo dificuldade, né, nessa conversa de maneira espontânea, foi feita uma mediação por parte do Ministério Público, que contribuiu muito. Foram horas aqui de reunião, começou 10h30 da manhã, já vai dar 5 horas da tarde, foram muitas horas de conversa para vocês verem a complexidade que o assunto vinha trazendo, do desgaste que o assunto vinha trazendo. Então, o Ministério Público fez questão, inclusive, de consignar na ata, né? A gente espera que seja votado dia 24, como é um acordo, mas o Ministério Público também fez questão de constar na ata que a votação tem que ocorrer de qualquer maneira até o dia 30 de janeiro. Então, caso haja algum problema e eles não coloquem em votação até o 24, esperamos que não ocorra, esperamos que ocorra a votação no dia 24, mas está consignado em ata que essa votação não pode ultrapassar o mês de janeiro, então até o dia 30 no máximo tem que ser colocado em votação. Já de uma vez o diálogo pode ter resolvido parcialmente a situação, prefeito, que é o que o senhor sempre quis? É o diálogo sempre, né? Tem gente que acha que eu não dialogo, pelo contrário, eu dialogo sempre, mas nós temos limites no diálogo, né? Prefeito, então, só para encerrar aqui rapidinho, dialogar é sempre bom. É bom que exista situação e oposição, isso é normal na democracia. O que a gente não pode é que o embate político atrapalhe a cidade, né? E isso estava atrapalhando. Então, como eu sempre defendi, né? Eu defendia o diálogo, defendia a nossa posição, mas aqui hoje encerram-se as posições. Cada um cedeu do que podia ceder, fizemos o entendimento que foi possível fazer e vamos seguir em frente. Só ressaltando, os veranistas e a população podem ficar tranquilos. Programação do Farol. Os veranistas e a população podem ficar tranquilos quanto à programação do Farol do final de semana? Pode ficar tranquilo, estaremos todos lá curtindo o Farol de São Tomé. Tá tudo confirmado, então. Farol de São Tomé e Lagoa de Cima. Ah, e Lagoa de Cima também. É, isso. Tá. Aí... É bom que o pessoal já... Isso, esquece o Farol de São Tomé e Lagoa de Cima, com programação confirmada. Essa aí foi a segunda parte do vídeo de Vladimir. E nós temos o terceiro vídeo, onde Vladimir fala sobre essa questão do mandado de segurança, né? Que além do acordo, tem um mandado de segurança feito pelos vereadores, que é esse que a gente já falou aqui, né, várias vezes. E aí você pode soltar o que o Vladimir Que é a falou. decisão... Decisão não tem decisão nenhuma ainda não. A decisão para emitir o mandado de segurança da juíza Helenice Rangel Gonzaga Martins. Não, ela só pediu, não tem decisão nenhuma não, para não confundir as pessoas. Ela Sim. só pediu para Martins pronunciar, porque tem veículo dizendo que decidiu
negou liminar. Não negou liminar, ela só deu prazo para que ele responda, prazo de 24 horas. Não negou liminar. Não, mas teve veículo dizendo que ela negou liminar. O que ela fez? Ela deu prazo para ele responder de 24 horas. Ele vai responder, ela vai avaliar a documentação que vai ser entregue por ele. Não, negou o pedido de 10 dias, só isso. Não foi liminar. Isso. Pedido de 10 dias para responder, que Marquinhos havia peticionado um pedido de 10 dias. Sim, por outro lado havia uma deliberação, um deferimento do Ministério Público falando que queria que era para votar, sugerindo a votação imediata. Só que, por óbvio, né, a juíza vai ouvir o outro lado, vai avaliar os documentos entregues e aí sim vai decidir se dá liminar, se não dá, e aí é aquilo que a gente falou, a gente não sabe o que virá da decisão judicial. Então segue aqui o último vídeo, para quem está nos acompanhando, o áudio do... Esses vídeos estão todos lá no portal folha1.com.br. No Instagram também da Folha. No Instagram da Folha, da Folha da Manhã, folha1.com.br. Vamos lá. A sessão seguinte, se a LOA não for votada no dia 24 ou no dia 30, que é o prazo máximo dado pelo Ministério Público, a Justiça vai agir. Então, assim, não cai o mandato de segurança, né? O mandato de segurança só vai perder o efeito depois que a LOA for votada. O mandato de segurança continua, a ação da Justiça continua. Assim que for votada a LOA, aí sim o mandato de segurança ele perde o objeto. Mas estou tranquilo porque já na quarta-feira tem essa expectativa aí. O acordado é quarta-feira. Então vamos reunir segunda-feira, todos os vereadores a parar qualquer tipo de aresta para poder votar na quarta-feira. A gente pode falar em algum tipo de passividade entre os grupos a partir da reunião de hoje? Olha só, situação e oposição vai existir sempre. A gente exige respeito. Eu, inclusive, falei isso na reunião. O embate dentro do campo político, dentro da crítica, agora a gente fica muito impressionado com alguns personagens que ainda insistem em fazer ofensas pessoais, né? A gente não quer que a política de campo se transforme nisso, né? Então, desde que seja um embate político, um embate de ideias, um embate de posicionamento, a gente não vê problema nenhum, né? A gente espera que, mesmo dentro do embate político, haja respeito. E, havendo respeito, o diálogo permanece. Quando a gente perde a capacidade de dialogar, a gente perde a esperança. E quando parte para o confronto, né, para difamação, para calúnia, a gente perde o diálogo. E perdendo o diálogo, a gente perde a esperança. Então a gente quer que mesmo na divergência haja diálogo para a gente poder sempre buscar um entendimento. Que é a democracia, é isso, né? É isso, obrigado. Tá aí, portanto, o último vídeo do Vladimir. Isso aí, então, né, o Vladimir explicou direitinho a questão explicou a questão do mandato, como é que funciona. Ele continua tramitando, né, se por acaso o acordo não andar. E agora a gente entrevistou... E sobre as arestas, isso, que foi o que o Marquinhos Bacelar falou, sobre isso o Vladimir mas não disseram também o que é. Esse é o que? Devolver... Até falaram em 0% de remanejamento ali. Tá lá na LOA. Na verdade, na LOA não tem o índice de remanejamento para a Câmara. Não tem. Então, se não tem um índice, né, você considera zero, né? Então, por isso, essa é uma das questões. Será que... E esse é um dos problemas, a necessidade de verba de remanejamento? Eu também não sei se tecnicamente isso... Então, acho que eu vi um vídeo do Marquinhos reclamando sobre a EMUGLE, né? Sim, porque eles têm hoje... A Câmara tem vários projetos. Com a EMUGLE. Isso, inclusive, na audiência pública, a diretora da própria escola... legislativa fala sobre isso, comprometeria as parcerias que tem com as escolas que inclusive visitam lá o corredor cultural, os cursos que são feitos em parceria. Isso é que é EMUGLE. Se eu não me engano, ela fala que o orçamento da escola legislativa, que era, por exemplo, de 600 mil, acho, mais ou menos, cairia para 20 mil para poder fazer todas as atividades anuais, entendeu? E não seria suficiente. Isso não está no 10º da Câmara, é isso que eu entendi? Não, pelo que eu entendi, eu não sei... Seria uma verba extra de... Está no 10º, mas é a forma que o orçamento foi feito, construído para a Câmara, entendeu? O orçamento, que segundo é alegado, o orçamento porque o orçamento da Câmara sai junto com o orçamento da Prefeitura, né? Assim, né? Na mesma... Na LDO. Na LOA. Na LOA, perdão. E aí, pelo que eu percebi, o que a LOA enviada não estava com o orçamento da forma que a Câmara tinha planejado, entendeu? Então, se não estava da forma que ela tinha planejado, não tinha... e foi onde deu todas as confusões. Então, por exemplo, essa questão do remanejamento vai estar resolvido? A base, de vereadores da base já tinham garantido que isso já ia acontecer, entendeu?
que já iam dar os 20%. Então agora é esperar esses desdobramentos, né? A gente não sabe ainda quais são, de fato, todos esses ajustes. A gente está... Provavelmente algumas coisas vão ser acertadas politicamente entre eles, né? Tem a questão técnica, mas tem também a questão política que vai ser conversada pedido de bolsa universitária. Será que vai entrar? Eu não sei se isso ficou naquela questão da procuradoria. E a emenda? Agora ela me disse que não é possível emenda, mas que vai tentar buscar uma alternativa, né? Mas que ele agora já não está se falando mais tecnicamente, está se falando de politicamente. Não tem mais técnica política, porque os prazos já foram, então agora é acordo político. Esse acordo para garantir a votação no dia 24, porque também a Câmara tem até, segundo o acordo, até o dia 30. Mas se o Marquinhos falou isso. Ou semana que vem ou não, até a próxima. Até a próxima. Né? E aí, então agora é esperar. Mas depois a gente ouviu também a promotora, a doutora Anique, da Promotoria da Infância e Juventude aqui de Campos, né, que acompanhou desde o início, e ela explica como funcionou todo esse trâmite, como surgiu a participação do Ministério Público e o que ela espera do desfecho disso, né, que realmente sejam cumprido aí o que foi acordado e que haja votação. E caso não haja votação até o dia 30, né, qual a medida vai ser tomada. Estão em 2 vídeos, né? Primeiro ela fala sobre como ela entrou aí, foi uma entrevista que fiz eu e um repórter da Inter TV. Também do Grupo Folha. Anique Rebelo Assédio, vamos lá. Eleições. A Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, no início do mês de dezembro, da dificuldade que estava se encontrando em que a LOA fosse colocada em pauta para votação, né? E foi sendo instada pelas entidades que atendem a crianças e adolescentes, que desenvolvem as políticas públicas nessa área em Campos, no sentido de buscar assegurar o direito das crianças a continuar tendo esse serviço. Então a gente instaurou um inquérito civil e começou a expedir ofícios para se inteirar melhor da situação. Fizemos várias reuniões separadas com as entidades, com o chefe do Poder Executivo e depois com o chefe do Poder Legislativo, presidente da Câmara, e nós identificamos que existiam ali intenções de que um consenso fosse alcançado no sentido de que a LOA pudesse ser votada o mais rápido possível para o bem de toda a população, especialmente das crianças e adolescentes. E hoje, então, foi feita essa reunião, né, e com a participação, inclusive, da promotora, colega titular da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, a doutora Maristela, que contribuiu muito, né, para que a gente chegasse ao final a esse consenso entre ambos os representantes dos poderes, no sentido de fixar um prazo legal daqui para frente, né, para que a LOA seja posta em votação, sendo acertado que até o dia 30 desse mês todas as providências para ajustar e superar as dificuldades serão adotadas, de modo que a gente possa caminhar por um ano tranquilo nesse aspecto. Quais foram os principais pontos acordados entre as partes para que essa demanda andasse e que está registrado em ata como compromisso formal e até de certo ponto jurídico? A expedição de alguns documentos, né, o reenvio de alguns documentos foi assumido pelo município para que a Câmara analise e para instruir o processo. Também foi estabelecido a movimentação de uma atualização do projeto de lei que já foi encaminhado e, enfim, a oportunização aos vereadores da ciência dessa movimentação para que seja definida uma data antes do dia 30 de janeiro para a votação em si. Esse é o primeiro vídeo, podemos emendar aqui no segundo? Mas no segundo áudio ela já fala mais dessa questão, eu pergunto em algum momento a ela, né, como é que fica essa questão caso o acordo não seja cumprido. Descumprimento desse acordo, aí cabe a vocês seguir com o inquérito, apresentar esse inquérito à justiça, seria isso? Então, a gente acredita, né, inclusive pelo ânimo de ambas as partes durante a reunião, que todos os dois representantes dos poderes, tanto legislativo quanto executivo, estão imbuídos de fato da vontade, né, de dar cumprimento ao que ficou aqui pactuado. Numa remota hipótese de que isso não se dê na prática por alguma outra dificuldade que surja, aí será reavaliada as providências
tendo aí o caminho da judicialização por meio de uma ação própria, é uma possibilidade por enquanto. Então a questão das OSCs, ficou garantido a elas o direito de assinar o termo de fomento, que era o que se alegava que não poderia se assinar sem o orçamento? Então logo a LOA seja votada, né, nos próximos dias, como a gente ajustou aqui, as OSCs poderão efetivar os seus contratos e passar a receber as verbas necessárias. Agora, de uma forma mais geral, eu queria que a senhora falasse sobre a importância, de fato, do Ministério Público como não pertencente aos três poderes, mas nessa intermediação, a importância do Ministério Público para a sociedade não ficar refém de, infelizmente, brigas ou grupos políticos nesse sentido. O papel do Ministério Público é de defensor da ordem democrática, do sistema jurídico, e toda vez que é identificada um eventual descumprimento, ou que o Ministério Público recebe a notícia do eventual descumprimento do sistema vigente de normas, ele tem o dever de zelar para que, ainda que no campo extrajudicial, antes da necessidade de se propor uma ação perante o Judiciário, o Ministério Público tem elementos previstos na lei, especialmente na área da infância e juventude, para lidar com providências que possam evitar uma ação judicial e buscar uma conciliação por meio de articulação entre as entidades envolvidas no problema. O papel do Ministério Público, assim, ele é um ator, na minha opinião, é um ator importantíssimo, fundamental nesse contexto hoje geral no Brasil. Tem muita gente que critica a participação do Ministério, mas eu acho fundamental. Os promotores têm, em sua maioria, quase que totalidade, raras exceções aí, né, papéis exemplares, e como nesse caso agora aqui, acho até que posso falar numa saída honrosa para os dois poderes e para os dois líderes dos poderes, o Vladimir e o Marquinhos. Saiu tudo, né? Pelo menos até o momento, não vamos garantir nada, não estou aqui para garantir nada, pelo contrário, né? Ninguém pode garantir nada, mas até o momento o acordo está de pé. E há de se ressaltar, claro, né, o brilhante trabalho feito pela doutora Anique e também pela doutora Maristela nessa sim. condução, né, de imparcialidade que tem que ter, ouviu todo mundo que tinha que ouvir no seu momento certo, e quando teve que sentar todo mundo para tentar buscar essa solução, teve aí essa cautela, né, e agora... Em todo momento cautelosas. E agora é esperar... Mas são, assim, rigorosas, tá? Sim. Não tem negócio de... Sim, elas primeiro estão ouvindo quem tem que ouvir, mas no momento que elas têm que tomar, né, qualquer tipo de providência que seria ação, com certeza elas não iriam, né, deixar de fazer 9 isso se necessário. Nosso abraço e carinho sempre aí às promotoras. E também a como a gente dizia essa semana... Tá lá também, né, também desculpa. Também um abraço a outra promotora. A Priscila? Tá atuando, a doutora Patrícia. A doutora Patrícia. Tá atuando também nesse sentido. Deixa eu botar o leitorzinho aqui. Doutora Patrícia Monteiro Alves Moreira. Como eu falava aqui também, aí, sobre Marcelo Lessa, se ele tivesse por aí, se caísse na sua tutela, como é que seria? Na sua promotoria, o Kleber falou, não, deixou um legado bom. Inclusive parabéns o nome aí lá do Ministério Público, toda vez que ele chega lá, a gente lembra dele, porque Marcelo. na parede está o nome dele lá, né? Uma homenagem, uma justa homenagem, inclusive. E o Fórum Maria Tereza Guzmão. Também, né? Quem lembra muito é Flávio Terra, que foi preso por ela na cobertura eleitoral aqui, quase. Mas vamos lá, uma perguntinha para fechar, são 9h04. Você falou que alguém tinha perguntado alguma coisa aí. Não, mas sim, o Maurício está perguntando, mas eu acho que saiu do time. Mas a minha pergunta é, antes que... Não, mas deixa eu ver aqui, ele fala aqui sobre a pergunta do Maurício, beleza, só para não esquecer a minha. Você fez uma pergunta muito interessante também. Doutora, o termo pode ser assinado agora então pelas entidades, e ela repetiu, aprovada a LOA pode, então quer dizer que se não aprovar, não pode. Não. Eu entendi sua pergunta. A partir dessa reunião, a partir desse acordo, já pode Você falou, a sua pergunta foi nesse sentido, não foi? Eu entendi nesse sentido. Ela falou não, a partir da LOA. A partir da aprovação da LOA. Então, continua tudo como estava. Não, é o que a gente está falando, né? A gente está aqui para ser o mais otimista possível, né? Que tudo vai se resolver realmente na segunda-feira, que na quarta-feira vai estar sendo
aprovada, Sim. e na quinta já vai estar no Diário Oficial, as entidades já vão poder assinar e vão para os outros problemas. Receber, né? Assim, A pergunta do Maurício uma delas aqui, ele diz: Rodrigo, pelo que entendi, os acordos foram feitos lá no MP, os dois cederam. Caso a reunião não cumpra o prometido, vai continuar a briga na justiça ou não? Sim. Vladimir já respondeu. Sim. Esse mandado de segurança não vai deixar de existir, ele está lá. Inclusive, esse mandado da justiça, há a possibilidade, inclusive, de se ter uma decisão nele antes mesmo do que o efetivado no acordo no Ministério Público, antes mesmo da efetivação do acordo no Ministério Público, ou seja, que as partes cumpram o acordo, a justiça pode falar, não, eu quero que vote do jeito que está agora e acabou. A justiça pode falar isso, né? Pode definir, né? Claro que aí isso tem, né, todos os procedimentos, mas há essa possibilidade. Foi o que disse o Kleber Tinoco, está aqui no Face, a juíza abriu o contraditório antes de decidir. Sim. Para poder ouvir os dois lados. Sim, e que era esperado. E o próprio Marquinhos, na audiência de quarta-feira, na sessão de quarta-feira, ele já falava disso, né? Que, né, ou seja, o Ministério Público disse, não, o que a Câmara está, o que os 16 vereadores estão alegando faz sentido. Então ela deu o deferimento, mas por óbvio a justiça pediu a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público se manifestou. Agora ela vai pedir o quê? Que a outra parte, no caso a presidência da Câmara, também se manifeste. E é isso que está sendo feito agora, dando prazo de 24 horas. Marquinhos foi intimado ontem, né, por volta de 1h30 da tarde, mais ou menos. Então o prazo dele de 24 horas corridos, normal. Até o fim do expediente. Não. Até 1h30? Pelo menos foi o que foi dito pra gente, né? Mas que o prazo é de 24 horas. A partir do momento que ele é oficiado. Se ele foi oficiado 1h30. 1h30. Ele teria 1h30, não é no fim do expediente? Bom, mais 1 hora, menos 1 hora, isso aí não vai ser empecilho para ele, que já, ao final da fala dele, ele disse, vamos responder tudo que foi questionado tranquilamente, sem nenhum problema. E acho que isso também não é problema. Se pode ter problema se a juíza decidir tomar alguma decisão sobre o que ela interpretar do que está no regimento interno da Câmara, se alguma coisa ali descumpriu, se algum daqueles critérios que estão sendo alegados foram descumpridos. Algumas perguntas ali dão a entender que é para saber se foi descumprido o regimento interno. E aí o que tem hoje tramitando nesse mandado de segurança é um pedido de tutela antecipado, uma liminar, para que haja votação imediata. Saindo a decisão, vai ter que pautar na primeira sessão. Na boa, eu acho que ficou claro, e quero crer que tenha ficado claro, que tem duas partes. Uma é se a justiça decidir hoje, eu não acredito, mas vamos que ela decida segunda-feira, tem que votar em 24 horas a sessão. Aí vai a LOA que está lá, sem aquelas arestas, vai a LOA com arestas. Perfeito? Fica bom assim? Dá para entender? Que são verba de remanejamento da Câmara, zero, a escola, EMUGLE, também de 600 para 20 mil, aí tem que votar essa. E pelo que entendi também, não caberia emenda, não caberia discussão, votar a LOA. E como a maioria é da bancada hoje da situação, então é evidente que vai ser aprovada. Não tem essa hipótese de não ser aprovada, como não foi a de 2019, né? Como não foi aprovada de 2019 em 20 de dezembro e só foi em 14 de janeiro. Fechando, eu fico com a primeira parte, que é a reunião de ontem. O acordo, né? Eu acho que é o momento, até para o clima da Câmara, para essa relação institucional que precisa ter, né, de separar, eu acho que seria um momento disso, né? Vamos ver como vai ser essa condução. Né? A gente também não está falando que a justiça que Marquinhos descumpriu, a justiça vai ouvir, está ouvindo, e ele vai dizer, se a justiça entender também que foi tudo correto, não tem porquê, né, dar qualquer liminar. Estou vendo umas nuvens aqui para fechar o programa. Rapaz, essas nuvens já nublou o tempo em Campos. Lembra que eu falei que podia ficar nublado no período da tarde? Já foi, filho. Já está nublado, tempo fechado agora aqui na área central da cidade, para fechar aí Aí, Rodrigo, eu vou te perguntar, para fechar a sexta-feira nossa aqui, pelo menos por enquanto, eu acho que são aquelas nuvens
É cúmulos, né, Louro? Cúmulos ou é cúmulos? É. Pois é, não é cúmulos não, cúmulos é diferente. Eu sei que tem nuvem aberta aqui e que pode chover, não sei, mas que o tempo está nublado, fechou o tempo por aqui, conforme havia a previsão de até chover só amanhã, né? Vou atualizar aqui alguma novidade da previsão do tempo. E quanto à questão das obras ali, só para a gente fechar, pista na Avenida Zé Alves Azevedo, funcionando lá próximo a 28 de março, e também ali próximo à Ponte Leonel Brizola. Peraí que as câmeras fecharam aqui, mas só para terminar esse comentário aqui, para quem está passando pelo centro agora, tudo funcionando tranquilo por ali. A Ponte Leonel Brizola foi fechada? A ponte não, nem a Ponte Leonel Brizola, a Ponte Rosinha, né? E nem a Beira Valão lá na 28. Eu estou tentando ver, também não tem nenhum trecho fechado ali, está tudo funcionando. Tá embaçada a câmera. Mas, Rodrigo, e aí? Bora para final de semana? Bora para Gruçaí? Então, amanhã é aniversário de Dona Sebastiana. É sério? É de São Sebastião. Dona Sebastiana. Apanhando. O nome dela é Sebastiana. Aniversário da minha irmã também. Ela tá aí dando... Claro, rapaz. Então, mandar um beijão para Dona Sebastiana lá de Gruçaí, minha mãe. Né? Amanhã vão estar junto lá em Gruçaí. Domingo eu tô de plantão, mas amanhã dá para poder curtir o dia com ela. Vamos sair para almoçar amanhã, vamos passar o dia juntos, né, para comemorar o aniversário dela. Um beijo para ela. Mas hoje ainda tem muito trabalho pela frente, né? Tem todas essas atualizações que a gente vai fazer ao longo do dia, né, para a gente poder trazer aí essas informações tudo direitinho na edição da Folha, que amanhã tem Folha nas bancas, né? Vai fechar aquele... amanhã bem cedo, desculpa. Fechar a novela não, né? Tem muita coisa ainda. Não tem mais nada. Eita, só. Capítulo final ainda vai? Não, a gente nem sabe quando vai ser esse capítulo final. A gente tá torcendo para ser dia 24, né? Mas quando virar, realmente a gente não sabe. Bom, então, meu caro, muito obrigado aí por mais essa semana. Quero que você faça a gentileza de transmitir o nosso abraço carinhoso, né, e com muita admiração e respeito aí a sua mãezinha. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, muito rápido até, muito, né? Rápido. Mas deu uma camisa da rádio para ela. Deu a camisa da rádio. Vou lá também para conhecer seu pai. Sim. E quero muito aqui desejar a ela muita saúde, muita paz, né, e muita felicidade. Que Deus continue abençoando, protegendo, e São Sebastião também, milagroso São Sebastião, continue sempre protegendo aí a senhora, Sebastiana. E amanhã é aniversário da minha irmã também, a mais velha, Helenilce. Nome diferente, né? Eu vi o nome da juíza aqui. Muito parecido, né? O dela é com H e não tem um L lá no meio, né? Helenice. Não dá para esquecer, mas Helenilce, né, que vai estar aniversariando. Não tem H e tem L. É direto, não é isso aí. Ô, Rodrigo, então, todos os detalhes... Sim, no portal folha1.com. A gente não deu para comentar da Operação Lesa Pátria, que teve reflexo aqui, como você chegou a falar, né? Na abertura lá, inclusive com o diálogo do Carlos Vitor Carvalho, CVC, né? Com o deputado lá. E aí a gente vai trazer esses detalhes também. Na edição, amanhã a gente vai trazer também a Carla Machado falando daquela decisão que favoreceu ela. A decisão não, na verdade, o arquivamento, né? Que fez com que ela voltasse a se tornar elegível, né? Ou seja, ela vai poder concorrer sem problema a um pleito que ela queira. Lembrando que quando se trata da Prefeitura de Campos, há restrições já comprovadas, né, em instâncias superiores, na Justiça, de que não pode pela tese do prefeito itinerante. Mas na questão da elegibilidade, se ela está elegível, ela voltou a estar elegível, né? Então, vamos supor, as pessoas assim, ela não pode concorrer em Campos, segundo a Justiça, inicialmente naquela interpretação, que a gente já trouxe alguns especialistas aqui, ela não pode concorrer ao cargo de prefeito. Mas se Carla Machado quiser ser vereadora em Campos, ela pode. Ninguém nada impede ela. Claro que ela não vai fazer isso porque o irmão dela já é vereador aqui, que é o Fred Machado. Mas eu quero dizer assim, as pessoas... Sim. O que eu quero exemplificar para as pessoas que ela pode se candidatar. Entendeu? Que ela não... algumas pessoas falam assim, mas ela... A vereador pode? Pode, se ela quiser, pode. Em Campos? Pode. Sim, em Campos. É porque o tio dela agora está aqui, né? Sim. Entendeu? Ela tem não tem problema nenhum vereadora. Não.
Se ela que claro que eu estou dando uma hipótese, né? Claro que não vai trocar uma assembleia hoje para... Não é isso. Ela tem um irmão dela também que é vereador. Também, já, claro. Né? Claro, né? Eu só estou dando um exemplo para as pessoas, que as pessoas falam assim, ela não pode ser candidata em Campos. Não. A justiça entende inicialmente que ela não pode ser candidata à prefeitura por causa da tese do prefeito itinerante, que é algo também que é questionável por alguns especialistas, né? Assim, por mais que exista já decisões, acho Mas não existe nenhum caso no Brasil, apesar de vários terem tentado, chamado prefeito profissional, prefeito itinerante. Mas que as pessoas falam que por ela ter renunciado ao cargo, já ter concorrido a deputado estadual, mas mesmo assim... Mesmo assim, não existe nenhum caso no Brasil, nas 5.570 cidades, de prefeito que tenha sido vizinho, como é o caso aqui de São João da Barra, por 2 vezes, mesmo que tenha deixado o cargo, mas foi prefeito. Não, eu só usei, gente... Tanto foi o caso do vice-governador. Ele foi vice-governador e foi candidato, aí assumiu, virou governador. Concorreu à reeleição, acabou, não pode mais. Mas não é diferente. É diferente, mas já gastou as 2 vezes dele. Ou seja, no caso dela ter... O que eu quero dizer é que aonde é que parece? Parece um pouco, é semelhante. Quando ela assumiu para prefeita, mesmo que depois ela não tenha cumprido o mandato todo, ela gastou aquele cartucho de uma candidatura, como é o caso do vice. Ele não veio candidato a governador, veio a vice, mas assumiu para governador, gastou o cartucho dele. Aí é uma interpretação que vai ser feita, mas assim, o fato é que Carla, hoje, ela pode se candidatar a um cargo eletivo. Entendeu? Isso é perfeito, fato. Perfeito. Diante do que está decidido lá. E aí depois vem aquela questão do PT, se vai lançar candidato, se não vai. Se ela vai alinhar com o Bruno dos Bacelar, se não vai, fato é que, né? E o nome dela tem sido cogitado, né? Pelo grupo ainda. Então, assim, tem por isso que a gente vai. Perfeito. Vai estar trazendo amanhã na edição da Folha. Tem uma maca peruana aí? Já tomei, a gente sai de casa. Então traz pra gente amanhã. Amanhã não. Maca peruana com tribulus terrestre. Com quê? Tribulus terrestre. O que é isso? É uma erva também. Não, a maca peruana, a tribulus é uma raiz. A maca eu acho que é uma planta, né? Acho que é uma batata, a maca. É tipo uma batata, tipo um... Pois vamos olhar. É pra dar energia, gente. É porque eu tô brincando com o Rodrigo, que tá falando, que esses caras estão malucos, estão fumando água. Não. É que a maca é pra dar energia, pra dar disposição, esse negócio todo. Não, dá um balde aí então. Vamos lá, Rodrigo, bom final de semana, cara, valeu, muito bom sempre, eu fico muito feliz aqui poder dividir essa bancada com você, poder estar aqui participando é sempre honroso e feliz. Mais um beijão para sua mãe, parabéns para ela e, né, amanhã, Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. Obrigado a todo mundo aí, um abraço. São 9h18, fechamos o Folha no Ar que volta na segunda-feira. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado na Folha FM. Se quer investir para economizar. Olá, você de Campos.